Você já deve ouvir falar de rega, né? Sobre orquídea, tem muitos conteúdos sobre regas nas nossas orquídeas no YouTube. Mas hoje eu quero dar um outro ângulo, mostrar de uma outra forma, talvez uma forma mais simples, como que você pode fazer uma rega que seja mais adequada para a sua orquídea. Tá interessado? Vem comigo! Na hora de regar as suas orquídeas, eu já vi gente colocando aqueles conta-gota, né? Que é para poder manter o substrato úmido. Mas será que isso está certo? Já vi muita gente fazer rega assim. E pronto. Já consideram que isso é uma rega para a sua orquídea. Já vi gente também usando borrifador, que não dá nem para lavar o sovaco da planta, não é verdade? Aí faz essa rega dessa forma, passa aquele borrifadorzinho e pronto! A planta já recebeu água. Será que isso está certo? Muito bem, a gente vai falar um pouquinho sobre essas dúvidas que surgem, né? Qual seria a maneira mais correta de você regar a sua orquídea? Bom, além de ser muito importante você molhar as folhas, existe algo que é mais importante ainda quando nós estamos falando de rega em orquídeas, que é molhar o substrato, o vaso como um todo. Veja que nessa planta, bem de pertinho, vocês vão poder ver que ela tem aqui casca de casca de pinos, né? Ela tem carvão, ela tem aqui casca de coco, tá? Pedaços de casca de coco. E o que acontece? É um tipo de substrato seco. Se acontece de eu só borrifar, como você viu aí no começo do vídeo, só molhar o substrato, apesar que se você molhar só o substrato, pelo menos já vai ser melhor, tá? Porque a absorção maior das orquídeas estão nas raízes. Então o jeito menos errado de você fazer a sua rega é você molhar o seu substrato. E essa é a indicação, só que não é molhar, não é jogar um conta-gota, não é borrifar. A minha recomendação é ensopar. Eu não sei se vocês possuem um orquidário aberto como o meu, e se vocês já tiveram se já presenciaram quando chove o nosso vaso, a forma como ele fica, totalmente diferente de quando a gente faz uma rega. O vaso fica escuro, né? Porque fica ele consegue chupar aquela água toda que está ali. A mesma coisa acontece com o substrato, né? Eles ficam de uma cor mais escura. Isso porque essa água da chuva que está caindo ali em sequência, ele está hidratando esse substrato que está aqui, né? Então dá tempo do substrato absorver aquela água. Coisas que muitas vezes, quando você está fazendo a sua rega na sua casa, você não faz. E aí o que acaba acontecendo é que essa água, a orquídea consegue aproveitar muito pouco e ela passa então a se desidratar. Vejo muitas fotografias de pessoas, o que está acontecendo e tal. Você não consegue ter um pseudobulbo bem gordinho, desenvolvido, porque você faz essa rega que é irregular, que não é correta. Eu vou mostrar para vocês assim, de uma forma muito simples. A gente vai falar um pouquinho dos substratos e os cuidados que você deve ter, né, em relação à rega. Também vou falar um pouquinho para vocês ainda nesse vídeo sobre a rega e adubação, né? Se eu adubar, posso molhar e tal, mas vamos por etapa. Eu vou mostrar para você como você deve fazer a rega nas suas orquídeas, tá? Então veja. Eu vou molhar a folha, tá certo? E eu vou começar então a molhar o substrato, tá certo? Perceba que eu molho assim mesmo. É dessa forma que você deve regar. Você precisa dar tempo do substrato absorver. Você precisa hidratar não só as raízes das orquídeas, mas também o substrato no qual ela está. Então é claro que você não vai ficar 5 minutos em cima de um vaso, não é essa a proposta. Eu quero que você entenda que no momento que eu estou aplicando isso numa planta que está aqui, que eu vou estar jogando numa outra que está ali, ambas estão recebendo uma quantidade de água que no fim desse trabalho, no fim da minha rega, todas elas terão
vão conseguir absorver essa água, né? Os substratos vão conseguir ficar hidratados e aí dessa forma a sua orquídea vai conseguir se hidratar muito melhor. O conceito da rega que a gente faz na nossa orquídea, ele tem vários fatores. O substrato, o tipo de vaso e principalmente o ambiente, o clima onde o nosso orquidário, onde nós montamos o nosso orquidário, né? Então cada orquidário ele tem um clima, uns são mais frio, outros mais quente. Tipos de substrato vão também determinar se você vai fazer mais regas ou menos regas. Ou seja, se você, por exemplo, utilizar esfagno, que é um tipo de substrato que retém muita umidade, você vai ter espaçamentos maiores entre uma rega e outra. Se você, por exemplo, fizer uso de pedras, né, nos seus vasos, você cultiva com pedra, pouquinho de esfagno, vai secar mais rápido. Nesse caso, às vezes é recomendado até regas diárias. E a rega também tem um outro fator muito importante. Como falava para vocês do clima, não é só o clima do seu ambiente, mas as estações do ano. Onde por vezes nós recomendamos que os locais mais frios do nosso Brasil, que você faça regas que sejam durante o período do dia, em época mais fria, né, outono e inverno, que você faça aí de 9, 10, sempre pela manhã, né, busque regar as suas orquídeas pela manhã, para que ela tenha condições de secar durante o dia e não passar a noite molhada, porque você pode morar numa região que você tenha condições de uma temperatura muito baixa, geadas, e isso certamente vai queimar suas orquídeas, vai fazer muito, muito mal para elas, tá certo? Então essa também é uma condição da rega. Já no período de primavera, verão, nós já fazemos essa rega no fim de tarde, né? Porque está muito quente. Se você faz, por exemplo, essa rega de manhã, a planta durante o dia cozinha os vasos, pode fazer muito mal também. Então, sempre leve em conta isso. Período de outono e inverno, de 9 até meio-dia, 1 hora, tem região que é fria, tem que ser nesse horário mesmo, né? Em um local que não é assim tão frio, pode ser um pouquinho antes, 8 da manhã e tal, mas que dê tempo de secar. E na primavera, verão, no fim de tarde, de 4 horas para frente, tá? 4, 5 horas da tarde. Essa é uma das condições climáticas das estações. E aí vem a condição climática do seu orquidário, que pode ser mais úmido, que pode ser mais seco, pode ser mais frio ou mais quente. Isso tem que ser levado em conta. Levado em conta que se você tem um orquidário que ele é mais úmido, que você tem um grau de umidade alta dentro dele, você também vai diminuir a quantidade de rega que você vai fazer nas suas orquídeas. Mas isso também vai depender das escolhas que você fizer no tipo de substrato e vaso. Vasos cerâmicos, por exemplo, assim como cachepô, tendem a secar mais rápido. O vaso cerâmico poroso, ele rapidamente faz a sucção daquela água que você regou, né? E daqui a pouco ele está seco. A mesma coisa são também os vasos de cachepô, que são completamente abertos e você vai molhar, por mais que você coloque um esfagno embaixo, ele também vai secar rápido devido à ventilação, rapidamente ele também seca. Então se você faz, por exemplo, o uso desses tipos de vaso e usa pinos, alguns substratos ainda secos junto com esses tipos de vaso seco, a minha recomendação é que na primavera, verão, você faça regas dia sim, dia não, e que no outono você faça regas a cada 2, 3 dias no máximo. Você vai ter que fazer uma avaliação do seu clima, como falava, tá? Já nos vasos plásticos você vai ter uma outra situação. Os vasos plásticos eles seguram muita umidade, então você certamente não vai precisar fazer regas assim tão constante, mesmo que você tenha que você faça uso de substratos mais secos, porque ele tende a segurar um pouquinho essa umidade. Aí a gente já recomenda que a rega seja feita do mesmo jeito que eu indiquei para vocês em caso de cachepô e também de... Muito bem, já nos vasos plásticos você vai ter uma outra configuração. Eles normalmente retêm mais a umidade e não são como os vasos de cachepô e cerâmico que secam rapidamente. Nesse caso, então, você deve ficar um pouco mais atento, mesmo se você fizer uso de substratos mais secos.
Então essas são pequenas dicas, né, sobre estes tipos de substrato. Existe também a forma de você plantar no tronquinho, que é um tipo de substrato, é também um vaso, né, ele passa a ser o substrato e o vaso da sua orquídea. E a recomendação para plantas nessa condição é que você faça a rega assim diariamente, para que você possa entregar para elas uma condição adequada de água que ela possa absorver, tá? Falando agora sobre substratos, eu queria deixar muito claro para vocês algo muito importante. Nós falávamos de esfagno, nós falávamos de casca de pinos, pedra, né? Quero apresentar para vocês aqui também, você já deve conhecer, casca de macadâmia. Aonde que esses substratos vão influenciar nas escolhas que vocês fizerem e o perigo que pode ter? O excesso de regas em vasos plásticos que contém somente esfagno vai fazer certamente com que essa orquídea não tenha tempo suficiente para que ela possa secar. Com isso, a quantidade de água é tão grande que ela apodrece as raízes. E já acontece o contrário, quando você não tem a noção de fazer um mix de substrato adequado ou faz uso indevido de tipos de substratos. Por exemplo, escolhi que eu vou ter pedras, tá? O meu cultivo eu vou usar pedras nos meus vasos. Eu decidi que eu vou colocar pedra, já vi um monte de gente usar. Ótimo. Se você não faz as regas diariamente para esse tipo de planta, porque o esfagno ele consegue absorver e fica molhado durante 2 dias às vezes. A pedra, em cerca de 30, 40, 50 minutos a 1 hora, você já não tem mais água nenhuma ali. E ele também não é o tipo de substrato, né? A pedra não é o tipo de substrato que vai absorver água, mesmo que você fique derramando água, como você me viu fazendo no vídeo. Então você vai ter que compensar isso fazendo mais regas. A mesma coisa vai acontecer com casca de macadâmia, mas você deve ter cuidado, porque existem 2 tipos de casca de macadâmia no mercado, que é aquela vendida um pouco mais inteira, que faz essa meia lua que você está vendo aqui, e também tem aquele tipo de substrato de casca de macadâmia bem triturado. No caso dele ser bem triturado, você vai fazer regas um pouco mais constantes, mas se ele for meia lua, você deve tomar cuidado, porque um vaso cheio disso aqui fica com essa meia lua onde fica a água parada ali, e certamente será o suficiente para você fazer regas dia sim, dia não, dependendo do seu clima, que vai depender também da sua própria avaliação. Já cascas de coco com casca de pinos os tipos de substrato que inclusive mais utilizados, né, chips de coco, um pouco de esfagno, com a casca de pinos, são os substratos que você vai poder hidratar. Então lembre-se que para a sua orquídea absorver essa água, ela precisa do substrato hidratado. Não é só a raiz dela, para ela se hidratar, ela precisa que o substrato esteja hidratado. Se você faz, como você viu aí, uma borrifaçãozinha em cima da planta, reguei um pouquinho, esse negócio de colocar não sei o que de conta-gota, gente, isso não funciona para a orquídea, tá? Ela tem raízes separadas, aquilo lá, a água que você coloca um conta-gota aí, aqueles negócios que você vai colocar para fazer a sua orquídea ficar recebendo gotinhas de água ali, um substrato seco desse aqui desce tudo, as raízes dela tá lá do outro lado, aí você vê sua orquídea engrunhando e não sabe o que significa. E o mesmo pode acontecer se for o contrário, se você tem um vaso plástico cheio de esfagno, onde você molha, não tem tempo de secagem aquilo ali, e você vai lá e molha de novo. Muitas dessas orquídeas que normalmente estão na mão de principiantes, phalaenopsis, se dão muito mal com isso, acabam morrendo por esse excesso de água, tá? Sempre vai ser mais fácil a sua orquídea morrer por excesso de água do que pela falta. Ela fica feia, ela pode engrunhar seus pseudobulbos, mas ela sempre dá um jeito de buscar continuar vivendo. Agora, quando é o contrário, quando há um excesso, as raízes apodrecem e você, infelizmente, não tem o que fazer, tá? Então, lembrem-se, vamos falar desses tópicos todos. O vaso e substrato, no momento que você for regar, eles devem ser hidratados, tá? Você não vai ter essa condição como com pedra, mas você pode também fazer algumas coisas que vai melhorar essa condição com pedra. É colocar um pouquinho de esfagno, tá?
Você coloca uma mistura ali, um pouquinho de esfagno, junto com essa pedra, e você já vai aumentar essa umidade, aí sim a gente consegue também fazer com que essa orquídea também consiga se hidratar, mesmo estando num substrato tão seco como as pedras, e também, por que não, os troncos, né? Você pode fazer a mesma coisa com o tronco, colocar um chumacinho de esfagno no tronco, amarrar a sua orquídea e você já vai entregar para ela umidade também. Essas são dicas importantes para que as suas orquídeas elas tenham condições de absorver água. Eu disse para vocês, para a gente encerrar o assunto da rega, que eu falaria também sobre o adubo, né? Muitas dúvidas surgem assim: Fábio, eu preciso molhar minhas orquídeas antes de adubar? A minha recomendação para você, que é o que eu faço aqui, às vezes eu faço a rega pela manhã e adubo no final de tarde. Ou eu faço a rega um dia à noite anterior, né? Não vamos falar, estamos no período de outono e inverno, primavera, verão, eu molho lá para 4, 5 horas da tarde, no dia seguinte às 3 da tarde, mais ou menos, 4 da tarde, vai começando a chegar ao final do dia, eu vou lá e faço a minha adubação. Não molho no dia, tá? Então, respondendo essa questão, eu molho sempre um dia antes, para que eu possa fazer a adubação no dia seguinte. Alguns amigos preferem molhar antes, outros amigos não fazem diferença nenhuma, aplicam nem esse tipo de cuidado, tem resultados iguais também, então isso é muito individual de cada um, tá bom? Agora, a recomendação que eu faço para você com a pós-adubação é a seguinte: se atentem. Cálcio, por exemplo, demora de repente até 3 dias para que a sua planta consiga absorver. Então, quando você fizer uso de cálcio, se você usa um cálcio, normalmente a gente recomenda aí, né, de 6 a 8 aplicações de cálcio nas orquídeas durante o ano. Então, quando você fizer o uso somente do cálcio para suas orquídeas, o que eu recomendo é que no mínimo 2 dias você não molhe, você não regue, você não faça rega, para que a planta consiga então absorver tudo isso, tá? Um espaço aberto, você tem que ficar que nem eu aqui, né, olhando para ver se vai chover, se vai fazer sol amanhã, se eu faço ou se eu não faço. Às vezes fica 2 semanas chovendo e é um inconveniente às vezes você ter um orquidário aberto, né? Você tem que ficar trabalhando com clima e tempo. Mas eu ainda assim sou muito a favor desse tipo de cultivo e super recomendo também. Então, se você fizer adubação, com cada tipo de adubo existem um tempo determinado que as suas orquídeas precisam para que elas possam absorver todos os nutrientes que você entregou. E então, para ficar uma rega bem uniforme, no mínimo 24 horas você não faça rega nenhuma na sua orquídea após você fazer uso de adubos. Então esse vídeo vai estar aqui dentro do Escola para Orquidófilos, que é uma série de vídeos que eu fiz para iniciantes. Então, se você não acompanhou vídeos anteriores a esse, é só você clicar aqui em cima da minha cabeça, você vai ser levado para os vídeos que antecedem a esse daqui da rega, onde eu falo como plantar, como você pode fazer uso do substrato, as escolhas desses substratos, vasos, tudo isso e muito mais você vai encontrar nesse card, que na verdade eu vou colocar agora aqui para vocês, tá bom? Se você estiver vendo na televisão, você não vai ver esse card, você pode procurar aqui no meu canal. Mas você que está no celular, só clicar e acompanhar. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aí o meu like. Se você ainda não é um amigo, venha fazer parte do canal Orquídeas em Ação e desperte o orquidófilo que existe em você. Beijo e tchau!